Pronto. Bem, pessoal, esse é o nosso Tira Dúvidas da versão 2022-008, que foi liberada agora em dezembro, né? Lá no meio de dezembro, né, Kaique? Isso. Foi liberado e, como de costume, a gente passou a fazer esses encontros aqui online justamente para que os parceiros tenham esse espaço para tirar alguma dúvida, né? Entender um pouco melhor o que tem de recursos e melhorias ali da versão, tá? Yasmin, você fica à vontade, viu? Qualquer dúvida, pode. A gente está fazendo via Meet justamente para que vocês Uhum. possam interagir, interromper a hora que quiser, tá? Beleza. Perguntar mesmo, fica à vontade. Então, eu sou do setor comercial. Quem está com a gente aqui do suporte é o Kaique. Kaique está à frente com revendas também, né? E está aqui hoje para dar um apoio para a gente, que ele vai apresentar aqui as melhorias da versão. Então, eu vou só compartilhar minha tela aqui, só para a gente poder aproveitar para a gente poder divulgar também sobre o TeamDlog. Só um minutinho, que eu já estou compartilhando. Já apareceu minha tela aí? Já sim. Beleza. Então, aqui no portal da revenda, a gente pode pesquisar, né, aqui por TeamDlog e tal. Aqui também geralmente fica a versão mais atual, mas aqui em manuais, né, dentro do Igor Gestão, a gente vai encontrar a descrição do que tem, né, dentro do changelog. Ele fica bem aqui no topo, né? E o legal aqui é a gente acompanhar desde as versões, a próxima versão que está ainda em desenvolvimento, né, igual a 9, né, 2022-009, que vai ser liberada aí próximo ao dia 20, que é aí que vai trazer o recurso do Pix, né? Como as versões passadas também, né? Então, hoje, o foco hoje é a gente falar sobre a versão, a última, né? Que é a, que é a 22008, mas a gente consegue acompanhar todas as outras versões, tá? Elas vão estar listadas aqui abaixo. E nessa documentação do changelog a gente vê o que tem de novo, né? Algumas correções, tá? E aí é legal a gente estar sempre atualizado, porque muitas vezes sai um recurso que a gente lembra, né? Que tem algum cliente que estava esperando por ele, a gente já consegue ali já ir atualizar para ele, além de estar com a versão mais atualizada e com todos os recursos aí bem entendidos, né? Bem, então mesmo eu queria só compartilhar aqui com você aqui sobre o changelog, né? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou dar a palavra aqui para o Kaique, para ele conduzir aqui a apresentação para a gente dos recursos da nova versão. Bom dia a todos. Yasmin. Bom dia. Eu sou o Kaique, eu sou analista de suporte aqui na Igor. E como a Daniela fez a introdução aí, eu vou mostrar aqui algumas atualizações que foram liberadas. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Vou apresentar aqui alguns recursos novos que foram liberados e algumas melhorias que eu vejo que são as mais importantes aí. Eu vou falar aqui primeiro, deixa eu mostrar uma situação aqui. Normalmente ocorre Yasmin aí, que é da parte de suporte também. Ela já deve ter. Aqui, ó, bom dia. Bom dia, Eric. Bom, eu vou prosseguir aqui. Qualquer coisa a gente volta e eu repasso também algumas situações. Beleza. Aqui é uma situação que às vezes ocorre no cliente, não sei se você se recorda, Yasmin. Sim. É uma situação aqui em que o CFOP, o cliente é de dentro do estado e na hora da venda o sistema colocava ele para fora do estado ou vice-versa, né? Ele é para fora do estado e o CFOP ele é colocado esse dentro do estado. Para exemplificar melhor, aqui na tela das operações,
a gente tem os CFOPs que são para dentro do estado e os que são para fora do estado. Foi liberada uma melhoria aqui no sistema em relação ao cadastro da empresa, que sempre que você altera a localidade aqui no cadastro da empresa, o sistema ele recalcula e recalcula se essas empresas, se os clientes eles são de fora ou de dentro do estado, de acordo com o cadastro da empresa. Então, por exemplo, aqui, é muito rápido, eu vou até mostrar, vocês podem ver aqui, não dá para ver porque a mensagem é bem rápida, mas a tela exibe essa informação aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o cadastro da nossa empresa aqui, ele está com a localidade de Guanhães. Então, quando eu altero aqui e salvo, ele vai pegar todos os meus clientes, isso em banco de dados, né? Essa configuração a gente não consegue ver ela aqui pela interface, e os clientes que forem do mesmo estado do cadastro da empresa, eles vão ser direcionados para aquele CFLP de dentro do estado, que eu citei lá nos cadastros das operações. E caso a empresa ela seja de fora do estado, vai ser atualizado no campo dessa empresa aqui, que ela é de fora do estado. Aí, quando for feita uma nota, aqui na tela de saídas, por exemplo, o sistema já vai entender qual é o CFLP que ela tem que usar para essa empresa, sendo para fora ou para dentro do estado. Aqui, o próximo recurso que eu vou passar aqui. Ô Kaique. Sim. Aí a gente tem aí essa melhoria aí em questão de CFOP, né? Isso. Porque a gente tem aquela tabela interestadual também, mas é para outro formato de tributação, né? Sim, aquilo lá, no caso, é outra situação. É ICMS, Aqui, não é isso ou não? isso, para ICMS. Isso aqui é basicamente esse CFOP aqui, ó, desse campo. Ah, tá. Aqui, por exemplo, essa Tá. Lemos, ela é uma empresa de Minas. O CFOP aqui ficou começado em 5. Se eu mudar aqui para uma empresa que ela é de fora do estado, deixa eu só confirmar aqui uma que seja. Isso aqui, 59. Aí você pode ver que o CFOP aqui ele foi atualizado, tá vendo? Sim. Entendi. Antes, o sistema ele não tinha o tratamento para identificar se a empresa era de fora ou de dentro do estado. Então, às vezes, ocorria de uma empresa ser de fora ou ela ser cadastrada, ser nova no sistema. Ela é cadastrada, mas o sistema colocava ela como sendo de dentro do estado da empresa, né? Aí, quando o cliente vai emitir uma nota, ocorre essa rejeição aqui, por exemplo. Uhum. Alguma dessas duas aqui. Tem mais de uma Entendi. situação. Aí agora, com essa situação aqui no cadastro da empresa, a gente consegue atualizar, aí vai ficar certinho. Esse erro aí não vai ocorrer mais. Legal. Bom, vamos aqui para uma outra solução que foi liberada. Eu não sei se a Yasmin ou o Eric. Ô, Eric, você é de qual revenda, Eric? Eric é esse. Aí, tá aí? Tá, mas acho que ele tá mutado. Ah, vi aqui. Bom, vou prosseguir aqui. Tem uma situação aqui. Há um tempo atrás, foi criada uma função do sistema que é um semáforo. O que seria um semáforo? O semáforo aqui no sistema, ele é uma configuração que ele cria uma lista normalmente em relação a faturamento, em relação a ações que são feitas dentro do sistema.
Isso para gerenciar melhor situações em que o cliente tem muitas máquinas. Aí ele falou aí que é do situações em que o cliente ele tem muitas máquinas, por exemplo, vários terminais, às vezes são feitos faturamentos em várias máquinas diferentes e ocorria uma situação, eu nem peguei um exemplo, mas ocorria uma situação aqui na hora do faturamento de exibir um erro, dar um deadlock em relação ao faturamento, ou aqui normalmente ocorria mais nos casos do venda rápida. Aí foi criada essa função do semáforo para gerenciar melhor é, a ordem com que os faturamentos, por exemplo, eles são realizados. Aí impede que uma transação influencie na outra e acabe ocorrendo um erro na tela aqui para o cliente. Bom, já tem algumas versões que essa função ela foi implementada no sistema, só que ela não era liberada para os usuários, né? Ela era apenas uma função interna, só que aí nessa última versão, ela era uma função que ela só estava liberada aqui no usuário de manutenção, que é utilizada aí pelas revendas, às vezes ocorria a exibição desse erro na tela e a gente tinha que fazer o acesso e vir aqui e fazer uso da função aqui, ó. Essa função aqui no menu da tela de orçamentos, liberar semáforo de faturamento. Aí foi liberada essa função em todos os perfis de usuário. Aqui vocês podem ver que até teve uma mensagem aqui, você não tem permissão para acessar essa função, mas é porque eu não realizei a configuração dela aqui no perfil de usuário. Aí, exatamente nessa versão que foi realizado, foi a liberação dessa configuração, o cliente poder fazer uso dessa função caso aconteça algum erro de faturamento. Essa função. Kaique, Oi. mas eu não entendi. Serviria pra quê? Olha, Semáforo? o semáforo, deixa eu procurar uma situação aqui que normalmente ocorre. Vou ilustrar aqui, tá? Talvez seja mais fácil. Basicamente, por exemplo, quando você tinha dois terminais que eles, por coincidência, eles fossem e realizassem um faturamento de uma venda ao mesmo tempo, poderia ocorrer um que a gente chama aqui uma rejeição de deadlock. Deixa eu pegar aqui. É um conflito entre mais de uma transação, entendeu? Sim, sim. E aí ele dava uma. É como se vários documentos quisessem aquele mesmo número de documento. Isso, E um passava e o outro era barrado, né? isso, exatamente. Deixa eu colocar aqui na tela. Normalmente esse tipo de transação aqui, ó. Esse erro que dava, né? Uhum. Provavelmente você já deve ter visto algum erro Sim. desse, que algum conflito, deadlock, normalmente vem com esse tipo de mensagem aqui. Aí, para tratar essa situação, como já tinha sido liberado no usuário de manutenção, a gente acessava aqui a tela de faturamento, clicava aqui no liberar o semáforo, eu vou até habilitar aqui, e essa situação ela já é resolvida, porque ele meio que limpa a fila, entendeu? Então, a gente tem uma fila de orçamentos para serem faturados. Quando você utiliza essa função, ele verifica a fila e fatura em ordem, o que impede que uma transação conflite com a outra. Aí Mas, o que foi feito é essa função, foi liberada aqui a permissão para você habilitar isso diretamente para o cliente. Aí caso ele, por exemplo, entre em contato com o suporte, relate essa tela aí de erro,
com essa mensagem de deadlock, por exemplo, ou erro nos faturamentos, se for feita a liberação aqui dessa solução aqui, dessa opção aqui, liberar semáforo de faturamento. Aí o cliente aqui na tela de orçamentos mesmo no menu, ele consegue fazer a liberação. Acho que eu vou ter que fechar o sistema aqui, abrir de novo. Algumas revendas, elas tinham conhecimento dessa solução, só que elas pediram que fosse liberado para todos os usuários, porque é um procedimento rápido, né? E às vezes elas tinham que fazer acesso ao cliente para ver aqui e limpar essa fila, né? Ah, tá. Aí, aqui eu ativei agora a função. Mas Simplesmente não traz nenhuma lista de orçamentos, por exemplo, não, né? Não, Ele não, faz não. e dá mensagem É um concluída. controle totalmente interno. Uhum. É só interno essa função aqui. Entendi. Deixa eu passar para o próximo aqui. O próximo aqui também é uma permissão que foi criada aqui, configuração, que é essa de faturar orçamento. Anteriormente, o sistema, você não conseguia separar, de acordo com os usuários, quais usuários poderiam ou não realizar o faturamento de vendas, né? Aí foi criada essa função aqui e agora você consegue especificar melhor, né, as funções que cada usuário pode fazer. Às vezes vai ter usuários que só vão fazer vendas, não vão faturar, não vão fazer recebimento. Essa função aqui dá liberdade para quem gerencia, né, a empresa, para gerenciar melhor essas funções de faturamento. Aqui também na sequência foram criadas aqui também essas 3 permissões aqui, que é para solicitar a senha de gerente para cancelar vendas, solicitar a senha de gerente para excluir itens e para autorizar o cancelamento de vendas e exclusão de itens. Isso aqui seria a contra-permissão dessas 2 funções acima. Isso aqui também seria para Mas está dentro permitir um gerenciamento mesmo das funções de acordo com os funcionários, né? Isso aqui é uma questão que às vezes pode causar problemas, né? Principalmente aí na parte de gerenciamento de vendas. Isso aqui dá margem, né? Para alterarem algum orçamento, manipular algum dado. Com essa função aqui, fica mais fácil de você impedir que esse tipo de situação ocorra. O Kaique. Mas essas solicitações de senha aí tá dentro de gerenciador de vendas para entrega, não, né? Não. Isso aqui são configurações gerais do sistema mesmo, Gerais. relacionadas às vendas. Ah, tá. Tá. Só me fala se é sobre essa questão. Teve uma demanda que era assim, que teve até uma revenda que solicitou que eles pegaram uma situação de que uma pessoa, né, tava, era no supermercado e aí a pessoa passava a venda e aí depois cancelava, sabe? Sim. É para aí, tá tratando essa questão, só que era não venda rápida. Isso, exatamente. Justamente esse tratamento aí, né? Sim. É porque, às vezes, sem essas configurações aqui, igual você citou, eu posso estar no caixa. Se não existe essas configurações aqui, eu posso fazer uma venda, posso cancelar ela ou posso excluir ela posteriormente. E às vezes, por exemplo, você fez a venda, aí o cliente foi embora ali, às vezes, né, não quis comprovante, não quis nada. Sim. E se cancela a venda, e às vezes a pessoa pode pegar o dinheiro e não processar aquela venda ali no caixa.
Isso, a pessoa pode fazer a venda e cancelar ela logo em seguida, ou então ela pode vir aqui depois e, por exemplo, ela vai na venda e altera, exclui alguns itens, por exemplo. Uhum. Aqui talvez ela não cancela a venda por completo, mas ela vai lá e remove alguns itens. Tá. Aí vai comprometer o valor, né? Entendi. Aí, tipo, vai dar margem. Ah, legal. Aí foi criada aí a permissão para exigir, né, a senha de gerente para cancelar vendas e para manipular os orçamentos aqui, que no caso seria a questão de excluir itens de orçamentos. Uhum. Aí foi criada também a permissão para controlar quem pode ou não fazer isso. Entendi. Nossa, bom, muito bom. E o faturamento também entraria mais ou menos nessa linha assim, de permissão para gerenciar esse tipo de situação também. Uhum. Às vezes tem algumas empresas, né, é, que são pessoas específicas que faturam os orçamentos. É. Tem clientes que são, tem vendedores que eles só fazem a venda e, por exemplo, o faturamento, eles são feitos todos em uma máquina específica, porque a pessoa controla a parte financeira, por exemplo. É, assim, empresas maiores acontece muito isso, né? Tem a pessoa que só faz faturamento. Sim, sim. Às vezes tem um caixa só para faturar e fazer o É, recebimento, né? é. O- Tem uma outra situação aqui também, mas eu acho que não é o caso aqui da maioria das nossas vendas, são de Minas, né? Existem alguns estados que é obrigatório o sistema enviar algumas informações técnicas sobre o sistema. Aí algumas revendas que a gente possui de outros estados, aí ocorre a exigência de enviar esses dados técnicos. Isso aqui é uma coisa mais interna mesmo, mais técnica, mas eu vou Uhum. destacar aqui. Aí foi criada uma permissão aqui nas configurações de sistema fiscal, configurações DFE, foi criada essa configuração aqui, ó, enviar dados para o responsável técnico. Em alguns estados é necessário enviar isso aqui para transmissão de notas. Kaique, e Oi. é necessário preencher algum dado em algum campo para poder Não, puxar? não, não. Isso aqui é informações técnicas do sistema, né? Tipo assim, quem é o responsável técnico pelo sistema da Eagle, por exemplo? Ah, Aí isso aqui já é uma configuração totalmente interna mesmo. entendi. Bom, tinha sido essas principais funções aqui que eu tinha destacado aqui para trazer. Como a Daniela citou, no changelog tem outras situações, algumas correções, melhorias Você que foram realizadas também. Tem um vídeo abre, lá mais extenso também. você abre o changelog lá pra gente de novo, Kaique? Sim, sim, eu vou colocar aqui na tela. Sim. Posso dar aqui uma passadinha aqui por ele novamente? Como a Daniela citou aqui pelo changelog, a gente consegue acompanhar a data da liberação aqui das versões. Aqui a próxima versão, a previsão de liberação é para 20 de 1. Aqui a gente já tem um spoiler aqui, né? Das Estamos funções. ansiosos.
questão aí Essa da integração com o Pix vai ser para leitor de QR Code ou não? Sim. isso. Ah, Bom dia, bacana. Rose. Vai ser, ô Yasmin, Dia. vai ser para e aí vai ser o Pix pro PDV Expresso, sabe? Uhum, sim. Mas aí vai ser tudo integrado, então para evitar fraude, sabe? Às vezes a Ah, não, pessoa muito faz e legal. cancela, então Uhum. sai agora em janeiro. Aí, na próxima vez, aí, como a Daniela tinha destacado aqui, vai sair a integração no Pix, né, no PDV Expresso. Aí aqui a versão que a gente está destacando alguns pontos. Eu posso dar aqui uma lida e dar uma passadinha mais rápida. Esses improvements aqui são funções novas que foram acrescentadas e tem algumas melhorias aqui. Vou dar uma passadinha rápida aqui de novo. Aqui, modificado o cadastro de empresa para atualizar o indicador que informa ao sistema se uma pessoa cadastrada é de dentro ou de fora do estado. Isso aqui é aquela situação que eu citei anteriormente. Agora o Aham. sistema vai controlar, de acordo com a localidade do cadastro da empresa aqui, o sistema ele vai alterar isso em banco de dados, né? Passando se aquele cliente ele é de fora ou de dentro do estado. Aqui, essa última questão que eu tinha dito, incluindo a configuração para enviar dados ao responsável técnico. Isso aqui é para alguns estados específicos que tem essa exigência na Cefaz do estado. Refatorar a ativação e desativação do botão salvar na tela de cadastro de consultas. Essa situação aqui, eu acho que creio eu que não seja muito comum ser utilizada. Em relação a isso aqui, cadastro de consultas, eu não vou conseguir mostrar. Ah, consegui trocar a tela. Aqui no usuário de manutenção, né, a gente tem a função aqui de acessar as consultas que o sistema realiza nessa tela aqui. Aí aqui tem várias consultas. Isso aqui é uma situação um pouco mais técnica interna mesmo. Foi feita a melhoria desse botão aqui, em relação ao botão salvar. Aqui foi criada a configuração para definir quais situações o FCP deve ser calculado. Isso aqui é uma configuração interessante também para as empresas aí que são do regime normal. Tá aqui. Na aba tributação, foi criado aqui esse campo aqui específico. Destacar aqui. Vocês não estão vendo, não, né? Acho que não aparece. Estamos. Vê sim, tá tranquilo. Esse trecho aqui, ó. Deu pra ver quando você destacou? Deu pra ver porque na tela aqui, na hora que eu dei o print aqui, acho que bugou a tela. Dá pra ver. Aqui. Essa configuração aqui. Aquela questão lá de permissão ou exigência de senha Aham. do gerente para excluir e cancelar vendas é uma questão para evitar fraude, né? Igual a Sim. Daniela destacou. Permissão para faturar orçamentos, igual dependendo de como a empresa funciona, não é interessante determinados funcionários conseguirem faturar vendas. A questão da liberação do semáforo, que eu já destaquei também, tem uma melhoria aqui também em relação à alteração do campo de descrição da aba de entrega de produtos da tela de lançamento de entrega para suportar 100 caracteres. Deixa eu abrir isso aqui. Venda de entrega futura, não é isso? Isso. Eu vou. Só um segundo aqui.
Tem que abrir um outro bloco que tem entrega futura. Foram aumentados, né? É o campo de descrição. Algumas revendas tinham relatado que o campo tinha um tamanho pequeno, às vezes estava Limitado. cortando informações, estava limitada a exibição, Beleza. descrição. Voltar aqui. Em relação a orçamentos também, se o cliente quiser colocar localização, por exemplo, são as empresas do ramo de oficinas, por exemplo, Essa é boa. a questão de localização, né? No sistema, não são todos os clientes, mas em alguns ramos, os clientes eles colocam aonde que aquele tipo de mercadoria ela fica no estoque, organiza por prateleira, alguma coisa do tipo. Aí foi criada uma configuração interna para adicionar isso aos orçamentos. Lá no cadastro do produto tem um campo de localização, né? Isso. Aqui, deixa eu olhar aqui. Aí, ó, você tá nela aí, ó. Isso, esse aqui. E Localização. na hora que eles vão personalizar a impressão do orçamento, não tinha esse campo lá, né, Kaique, para Sim, puxar. isso. E Aí hoje agora tem. foi adicionado. Aí caso o cliente queira organizar os itens, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que foram essas as principais. Deixa eu só conferir o documento aqui para ver se eu deixei alguma coisa passando. Acho que eu citei aqui todos os. Vamos lá. Bom, acho que é isso. Beleza. Bem, pessoal, é um encontro breve, rápido mesmo, mas para abrir espaço, né, caso tenha alguma dúvida, se vocês queiram comentar alguma coisa. Aí dentro do changelog tem um vídeo, né, com mais detalhamento, né, e aí Isso. vocês podem acompanhar aí também. E aí a gente fica à disposição de vocês aqui, né, o comercial, o setor de suporte aí também, para as questões, né, que às vezes vocês se depararem na versão 2022.008, que é a nossa versão atual aí do sistema. Vocês têm alguma consideração? Gostaria de comentar algo? Da minha parte tá tranquilo, deu pra entender muito bem. Beleza. Então, ok, então a gente vai encerrar então, né? Mesmo para trazer essas informações. Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para nos chamar, pessoal. Beleza? Beleza, então, obrigada, galera. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Falou, gente. Bom Bom dia. dia. Obrigada, Eric. Kaique, obrigada também, viu? Por nada, que isso. Por estar aqui com a gente, nos ajudando nessa apresentação aqui hoje.
Então tá bom então, gente. Vou encerrar aqui também a gravação e vou sair também. Até mais. Até mais, tchau. Tchau.